quando o seu Andrés, por exemplo, contrata Jonathan Cafu, 3 anos e meio de contrato, 3 anos e meio. Sabe quantos jogos ele jogou, Ben? Já 3. Outro dia eu vi você postar que o Corinthians perdeu um processo recentemente, 700 pau, de um cara que veio aí em 2017, não me lembro, que nunca treinou no Corinthians. Nunca treinou, acontece. Não sei nem o nome do cara. O Corinthians chegou a trazer o Luigi, 4 anos de contrato. Esse era do CRB, do CSA? CRB. 4 anos de contrato, nunca pisou no Corinthians. Isso é erro administrativo? Eu não tenho prova para dizer diferente, mas é um erro completamente absurdo. Você pagou 4 anos para um cara que nunca nem pisou no Corinthians, nunca jogou um jogo. Você traz o Matheus Alexandre, lateral direito, 4 anos de contrato da Ponte, 800 mil reais para a Ponte, deixa 2 anos na Ponte emprestado. Quando ele vem para o seu clube, você não põe um minuto ele para jogar, empresta para o Curitiba, ele faz uma boa Série A, empresta para a Inter de Limeira. Quando ele vai poder jogar no seu, você libera ele para o Cuiabá. E você pagou tudo isso e ele não entrou em campo. Ele não está na história do clube porque ele nunca pisou no Corinthians. Matheus Alexandre. O caso do Matheus Jesus... Isso aí é erro administrativo? É o que eu posso dizer. Matheus Jesus. É o que você pode dizer, mas é o que você acha? Benja, eu vou no que eu posso dizer. Como aqui eu estou contando os casos todos de erros que foram feitos administrativos, você não quer dizer. Que levaram a instituição... Você não quer dizer, eu concordo com você não pode provar lá nada. Para mim não é erro administrativo. Para mim não é. Para mim você pegar um goleiro que nem o Carlos Miguel, fazer um contrato... Hã? Quê? Eu não acho que é erro administrativo. Você faz um contrato de um goleiro que todo mundo vê um potencial absurdo, que a multa cai de 50 para 4 e o cara faz e dane-se o clube, eu não acho que é erro administrativo. Você pagar 5 milhões de dólares pelo Pedro Raul, 5 anos de contrato, 5 anos, 750 pau por mês, para mim não é erro administrativo. Você contratar o Palácio com problema de cartilagem, 5 anos de contrato, para mim não é erro administrativo. Você traz o Paulinho, aí anuncia uma empresa chamada Tausa, que ia pagar o salário do Paulinho. Contra o seu jurídico e seu compliance. Onde o jurídico e o compliance do clube falaram para não assinar, e o cara assinou. Isso para mim não é erro administrativo. Matheus Jesus. Você assinar um contrato de 30 anos com uma empresa 15 minutos antes de acabar seu mandato, 30 anos, isso para mim não é erro administrativo. Tem um outro caso que é bem emblemático, Matheus Jesus. Chega em 2019, meados, 6 meses de empréstimo. Não consegue jogar, problema histórico enorme de problemas fora de campo, em todos os clubes que passou. O que era o normal de uma instituição? Andrés na presidência, diretoria de futebol com o Duílio. O que era o normal? Olha, Matheus, a gente trouxe, você é jovem, a gente tentou, vai seguir sua vida. Normal, se uma coisa não aconteceu em 6 meses. Deram 4 anos de contrato para o Matheus Jesus. O Matheus Jesus foi emprestado depois para o Bragantino, devolveu antes, foi emprestado para o Náutico, devolveram antes, foi emprestado a algum time do Sul, devolveu antes. Ficou quase 4 anos no Corinthians, faltando uns 3, 4 meses, foi para o Japão. Ele nunca mais pisou no Corinthians. Quanto que você gastou com o Matheus Jesus? Só para o time de Portugal, quase 10 milhões, porque teve que comprar direito econômico do time de Portugal, fora luva e salário. Nós estamos falando de quanto aí? O cara nunca mais pisou no Corinthians. E nada contra o Matheus Jesus, eu estou dizendo da operação. Isso aí então, é erro administrativo? Até onde eu sei, é erro administrativo. Tentativa errada, é o que eu posso falar. Mas assim... Quantos jogos ele fez no Corinthians? Nenhum. Então não é tentativa errada. Depois que ele foi então não é contratado, nenhum. Mas não é tentativa errada. E bem, tentativa errada é o cara ter jogado, ou não foi bem, fez o campeonato, não foi bem, tentou outro, não foi bem. Aí é uma tentativa errada. Agora, esse cara que você falou aí que ganhou 700 pau num processo, nunca jogou. É erro administrativo? Eu fico no erro administrativo, mas eu entendo que quem pense que possa ter tido alguma coisa. Mas é o que eu posso dizer. Teve um outro caso... Mas só um minuto, você não me respondeu. O compliance e o jurídico fala para o cara não assinar uma empresa. Fala, o jurídico do clube fala não assina. Compliance fala não assina. O cara assina. Isso é o quê?
talvez, confiar e que vai dar tudo certo? Então você tem que pegar e falar o seguinte: a partir de hoje, não existe mais departamento jurídico claro. do clube. Perfeito. E não existe, por favor, compliance aqui não existe. Você tá louco, velho? Que empresa do mundo? Não tô nem falando de uma empresa gigante, cara. Uma empresa de médio porte. Se você vai contratar alguém, o jurídico fala, não contrata, você contrata? Fala, pô, então para que você está pedindo opinião do jurídico? Então, eu acho isso, na minha opinião, é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Muitas vezes o torcedor fala assim, por que o Corinthians chegou na situação? Em 3 minutos aqui, eu contei vários casos que são alguns milhões que você vai deixando pelo caminho. 3, se a gente for fazer tudo, nós vamos ficar até... Tem um outro caso bem emblemático, que é importante para o torcedor saber, o caso do Jusilei. O Corinthians, Jusilei bem, seleção brasileira, chegou a pegar. O Corinthians compra ele por 2 milhões, num baita de uma visão, na época com o Mano Menezes, foi lá e tirou do J. Malucelli. 2 milhões de reais, bem baratinho na época tal, vendeu por 11 milhões de euros para o time da Rússia, do Anzi da Rússia. O Corinthians, como ele tinha 50% e o J. Malucelli 50%, e no contrato dizia que a venda a partir de 20 milhões de euros estava autorizada. Se fosse vender por menos, teria que mandar um e-mail para o J. Malucelli. J. Malucelli, meu querido clube do Paraná, eu recebi uma proposta de 11 de euros. Você me autoriza a vender? Ele fala, está autorizado, pode vender por 11 de euros. O Corinthians não mandou. Vendeu, pegou as 2 parcelas, repassou 2 pedaços para o J. Malucelli, ainda não repassou não passou 2,250 e 2,250, passou 2 e 2,100. Faltou um pouquinho de cada parcela. O J. Malucelli, tá bom então. Entrou na justiça, cobrou a diferença dos 9 de euros, que era a parte dele, mais os 2 parcelinhas que não foi entregue direito. Resumindo a história, depois de anos na justiça, o Corinthians pagou 33 milhões ao J. Malucelli. 33 milhões num processo apontado por mim, no portal Meu Timão, que fez inclusive o clube arrumar o seu balanço. O balanço de 2019 do Corinthians apontaria menos 160, no ano terminou com menos 190 por causa desse processo apontado por nós. Por quê? Veja, nós falamos de uma venda para entrar um dinheiro e o Corinthians saiu com menos 33 porque não mandou um e-mail para o clube pedindo autorização para vender por menos. Pode fazer a pergunta? Posso? Pode. Isso é erro administrativo? Para mim, por enquanto, é erro administrativo. Mas... Nossa, como o Corinthians tem erros administrativos, né? E aí leva o clube à situação que está bem. Muitos erros administrativos, né? É incrível, né? 33 milhões de uma venda. Talvez é o primeiro clube do mundo que vendeu o jogador e ficou devendo 33 milhões para outro clube.